Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com você como você pode escolher pensar em coisas boas e superar o pensamento interno intensivo de ruminação mais negativo, que é um sintoma da ansiedade. Eu vou falar quais são as características dessas ruminações e quais estratégias você pode fazer para diminuir essas ruminações, esses pensamentos internos intrusivos negativos. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, poder diminuir a ansiedade, a depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante e ajuda você, ajuda o canal e as outras pessoas ao redor. Nós criamos aqui uma comunidade onde uns possam apoiar os outros. Eu respondo aos comentários terças, quintas e sábados nas lives às 19 horas. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives terças e quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Esse pensamento focado interno, intenso, essas ruminações mais negativas de preocupação, elas são caracterizadas... Esse pensamento focado interno, essas ruminações mais negativas, elas são muito comuns nas pessoas ansiosas, nas personalidades que têm mais ansiedade, né? É uma ruminação excessiva sobre como a pessoa se sente e as implicações da sua luta contra a ansiedade de uma forma mais problemática. De outras palavras, o pensamento interno intensivo, essas ruminações, a pessoa está pensando profundamente nos seus sintomas, na tentativa de analisar os sintomas, compreender, avalizar, predizer, resolver os sintomas. E você sabe que entrar em contato com os sintomas é positivo, ter consciência deles, mas o que nós estamos falando é aquela preocupação excessiva, a pessoa fica ruminando ali, será que eu tenho algum problema no coração, se eu tenho algum problema médico, se eu tenho algum o tumor, algum câncer, será que o que eu tenho é muito grave? E essas ruminações elas ficam o dia inteiro e à noite, impedindo que a pessoa tenha uma boa noite de sono, impedindo que ela relaxe durante o dia. E como você sabe aqui no canal, os comentários são muitos nesse sentido, mesmo a pessoa tendo aí exames laboratoriais, exames médicos, fazendo eletrocardiograma, ecocardiograma, esses pensamentos persistem ainda cada vez mais na mente delas. Isso acontece porque essas pessoas que são mais ansiosas, elas são muito analíticas, né, e muito criativas, são inteligentes também, né? Você tem essa inteligência, essa imaginação, essa invenção, capacidade de fantasiar muito grande, e isso é muito bom. Só que muitas vezes isso é usado para um lado mais negativo, onde você fica muitas vezes fantasiando sobre como que esse comportamento, esse sintoma está acontecendo, por que ele está acontecendo. E aí você fica preso na sua mente, você fica obcecado com esse pensamento, e isso é que a gente precisa trabalhar para diminuir e retirar, porque isso é gerador de mais ansiedade, de mais preocupação, aumenta o medo, aumenta todos os sintomas da ansiedade, porque, como você sabe, a ansiedade é um processo de luta e fuga, e se você está nesse processo, o seu organismo vai produzir mais hormônios de estresse, porque a sua mente está muito apreensiva, focada nesses pensamentos internos e criando essas dificuldades que aumentam cada vez mais quando você alimenta esse tipo de pensamento. E como você sabe, muitas pessoas que são ansiosas, elas, por exemplo, elas têm a oportunidade de distrair, de pensar em outras coisas. Elas podem estar com os filhos no parque, ou passeando numa caminhada agradável, ou estar numa festa, curtindo a festa. Ao invés de curtir a festa, curtir aquela comida, aquele abraço gostoso do marido, da esposa, do filho, aquele momento de lazer, elas muitas vezes escolhem, né, entre aspas aqui, porque é um hábito criado, ficar ruminando sobre os seus sintomas. O que será que eu tenho? Como que eu vou resolver isso? Será que você tem um problema grave? Será que o médico está certo no que ele falou? Será que não é um problema muito mais grave do que estão imaginando? Será que essa dor no peito é realmente sintoma da ansiedade? Será que isso é emocional mesmo? Quer dizer, esses pensamentos ficam ali preocupando, ao invés de você focar naquele momento prazeroso, às vezes, que você está tendo. E por não conseguir isso, esses pensamentos aumentam cada vez mais na mente e, consequentemente, aumentam mais ainda a ansiedade. E aí você aprofunda mais ainda em pensar, será que a minha condição é biológica, é química, é genética ou é comportamental? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu vou fazer para evitar experiências negativas? O que eu tenho que fazer para evitar críticas negativas? O que eu tenho que fazer para que o medo
pare, ou será que a minha condição ela vai afetar outras vidas, empregos e outras pessoas da minha família, né? Então esse pensamento ruminativo, focado interno, ele causa esses medos de você aí, será que eu não vou dormir, não consegui dormir à noite? Será que eu tenho algum problema no cérebro? Eu vou perder o controle? Eu vou fazer algo que pode quebrar alguma coisa? Eu posso ter um colapso nervoso? Eu posso entrar em uma depressão profunda? E aí você vai ficando cada vez mais preso nesse tipo de pensamento e muitas vezes você perde aí o contato com a realidade em função de estar preso, estocado, aí, paralisado, congelado nesse tipo de pensamento. E principalmente você fica achando que tem alguma coisa grave, que você tem algum problema no cérebro grave, algum problema no coração grave, algum problema no intestino, no estômago, nas costas, nos músculos, porque as dores são muito intensas mesmo. Então, fica essa preocupação. E também, como você sabe, esses sintomas da ansiedade se parecem com outros sintomas de outras doenças graves. Então, quando a pessoa é ansiosa, ela fica procurando na internet, monitorando os sintomas e pensando que tem alguma coisa mais grave. E mesmo tendo os exames laboratoriais e o médico falando, olha, você não tem nada, seus exames orgânicos estão tudo bem, você demora a acreditar porque você tem esse hábito, ok, gente? Esse que é o pulo do gato. O pensamento ruminativo, intenso, focado interno, ele é um hábito que você criou ao longo da sua vida. O cérebro, ele aprende por condicionamento. Então você condicionou pensar mais dessa forma, uma forma mais preocupada, aumentar o seu medo, o seu foco fica muito nesses problemas que você está tendo. E aí que a gente precisa treinar, mudar esse foco cada vez mais. O que acontece é que à medida que você fica com medo, os pensamentos vão aumentando os seus temores, esses pensamentos aumentam. Então fica um ciclo vicioso. Vem os sintomas, você fica preocupado, você fica com medo, você fica ruminando os pensamentos. O que será que eu tenho, meu Deus? Será que é uma coisa grave? O que vai acontecer? Quanto mais você faz isso, o seu medo aumenta, a sua preocupação aumenta e os sintomas aumentam. Por quê? Porque o seu corpo está na luta e fuga. Os hormônios estão ali na corrente sanguínea. E isso é um ciclo vicioso que não se desfaz facilmente, né? Por isso a gente precisa, passo a passo, pouco a pouco, desmontar, mudar essa forma de pensamento interno para você acreditar e treinar outras possibilidades, atrair pensamentos melhores, atrair coisas boas para você trabalhar sua mente a seu favor. Uma coisa importante é que essas pessoas ansiosas, você que está vendo esse vídeo, que tem essa ansiedade, a sua capacidade de focar nesse pensamento preocupante, nesse sintoma, ela é muito grande, né? E não só você, nós seres humanos temos essa capacidade de focar. Essa capacidade de foco é que ela vai salvar você e fazer com que você atraia coisas boas para você. Então, querido, é essa capacidade de foco que vai ajudar você a se concentrar em coisas boas, em coisas melhores, positivas. Então, lembra, você está numa festa, por exemplo, ou num lugar barulhento, você está no shopping conversando com um amigo ou um familiar seu. Você presta atenção na conversa, você foca ali na conversa, não é mesmo? Você fica bem atento ali para distrair do barulho ao redor. Essa capacidade de foco que você realmente tem, todo mundo, ser humano tem, e a pessoa ansiosa ela tem mais, é que vai te ajudar o quê? Perceber que muitas vezes você está focado no pensamento ruminativo, negativo, de preocupação. Percebeu isso? E lembra que você está tirando aí, quando você está conversando no shopping, por exemplo, você presta atenção na pessoa e tira o barulho do ambiente, diminui ele para você prestar atenção no que a pessoa está falando, é essa capacidade que vai fazer com que você diminua os pensamentos ruminativos e foque em coisas boas. A gente vai ver isso aqui mais detalhadamente aqui na frente do vídeo. Então essa capacidade de foco do cérebro, ela ajuda o quê? A ampliar aquilo que a gente está concentrado e mascarar aquilo que a gente não está concentrado. Então, numa conversa no shopping, por exemplo, você vai concentrar na conversa do seu amigo, familiar ali e vai mascarar, diminuir os barulhos externos. O que acontece é que a pessoa que é ansiosa, ela tem essa capacidade de foco, mas de uma forma desvantajosa. Ela vai focar justamente na preocupação, nos sintomas que ela está sentindo, naquilo que pode ser pior, naquilo que pode vir a ser aquela doença, que ela acha que é uma doença grave, que o médico talvez não falou para ela a verdade. Esse é que é o foco. E diminui os estímulos externos mais positivos. O que a gente precisa fazer é o contrário, né? Você perceber
que você está focado muito nesse problema, nos pensamentos mais negativos, ruminativos, e o que está de fora, que é bom, você está diminuindo essa capacidade de percepção. Quanto mais você perceber isso, você fala, opa, já estou sacando, que eu estou focado no meu sintoma. E aí você fala, olha, peraí, já sei que é um sintoma da ansiedade, né? Dr. Paulo nos vídeos fala sempre, não é grave, é um sintoma que ele não causa morte, não causa tumor. Eu sei que os médicos falaram que eu não tenho nenhum problema orgânico, os exames estão legais. A cada vez que você treina a sua mente a se acalmar, você vai diminuindo esse foco, esse pensamento mais ruminativo nos problemas e vai focar nas soluções que você precisa trabalhar, né? No foco na solução do seu trabalho, na solução de uma questão familiar, no conflito que você tenha, para resolver e trazer mais bem-estar para você. Mas o primeiro passo é reconhecer que esse foco, essa atenção, concentração nesses problemas dos sintomas da ansiedade, eles são muito grandes e precisam diminuir pouco a pouco. Então, queridos, as pesquisas mostram que 98% das pessoas ansiosas possuem esse pensamento interno intensivo de ruminação mais negativo. Isso é muito forte, né? E aí é uma ruminação, a pessoa fica muito irritada, fica preocupada, é um comportamento de sobrevivência que foi usado pelas pessoas ansiosas, porque dessa forma é como se elas estivessem evitando a incerteza, evitando algo errado no futuro. Então é como se você acostumou a pensar dessa forma para te proteger, para te dar segurança, para você ficar mais tranquilo com você mesmo. E na verdade isso faz o efeito contrário, porque isso aumenta a sua preocupação, aumenta a sensação de perigo que muitas vezes não existe. Mas como isso foi feito, aprendido por você para se defender, para você aumentar a sua capacidade de defesa, você aprende que isso é positivo e na verdade não é. E o que é preciso fazer é você desaprender, né? Ter esse desafio de criar outras alternativas para você. Um outro exemplo muito bacana, foi feito um estudo com 2 grupos de jovens estudantes. Para um grupo foi dado um problema que eles podiam resolver e encontrariam a solução. Para outro grupo foi dado um problema que não tinha solução, mas eles foram orientados que eles deveriam achar a solução. O que aconteceu é que o grupo que o problema tinha solução resolveu o problema e ficou numa boa, os níveis de estresse foram pequenos, a pressão arterial também, e aí eles tiveram pouca ansiedade. O grupo de jovens onde os problemas não tinham soluções e eles ficaram insistindo nisso, o estresse foi lá em cima, a ansiedade, nível muito grave, pressão alta e todos os problemas aí hormonais do estresse apareceram. Então, vejam, quando eu foco no problema que não tem solução, a minha ansiedade aumenta cada vez mais, né? E eles não sabiam que não tinha, mas insistiram para poder achar e aí a preocupação só aumentou esse sintoma da ansiedade neles. Então é muito importante você saber que quando você preocupa, pensa muito, rumina muito negativamente, não é que seu sintoma está piorando, mas a sua percepção sobre isso parece que é pior. E aí a gravidade dos sintomas fica muito maior, fica muito intensa, porque você tem a tendência a catastrofizar, a ampliar de uma forma muito negativa esses problemas que você está vivendo. Dessa forma, o seu desafio ele fica grande e aí os sintomas só aumentam nesse ciclo vicioso. Outra coisa, claquete. Um outro fator agravador é que muitas vezes esse seu pensamento sobre o sintoma, o que está acontecendo, você fala, nossa, pode ser uma coisa pior. Ele pode ser uma profecia não realizada ou realizada. Porque quando você fala o seguinte, olha, pode ser pior, o sintoma piora. Aí você fala, tá vendo? Eu não pensei, não estava achando que era uma coisa muito grave, e aí o sintoma fica cada vez pior. Então isso acaba reforçando o seu hábito de pensar de uma forma mais negativa, de ruminar e de preocupar-se cada vez mais. Então, como que eu posso atrair pensamentos e coisas boas na minha cabeça? O primeiro passo é você reconhecer que existe esse foco seu mais nas coisas negativas. Muitas pessoas não percebem isso e acham que é natural porque já é um hábito tão antigo, uma forma de ver a vida de uma forma tão comum a ela, tão familiar, que ela acha que é normal, não é? Tem pessoas que, por exemplo, estão tão preocupadas na pandemia com a higiene, usar álcool, usar máscara, que às vezes estão sozinhas em casa e estão usando. E não percebem que talvez estão sendo excessivamente cuidadosas. É bom a gente ser cuidadoso, a gente preocupar, mas excessivamente cuidadoso, você está sozinho, não faz sentido você estar de máscara, não é isso? E às vezes a pessoa ela não percebe isso, e não percebe que ela está exagerando no comportamento, e não aceita que está exagerando. Então se você não entende que esse seu hábito que você criou, que você aprendeu,
ele está te prejudicando, você não vai fazer mudanças, não é mesmo? Então, o primeiro passo é compreender que esse mecanismo do seu cérebro ele está acontecendo com você e trazendo muita preocupação, muito medo e aumentando a sua ansiedade. E é muito importante você entender que esse pensamento não está fora do seu controle. Ele é automático, ele é um treino, uma repetição que ocorreu, um hábito, mas ele pode ser mudado. E que você não está com um problema grave na cabeça por pensar dessa forma, você não tem um problema de saúde mental, você não tem nenhum outro surto aí psicótico, você não tem nenhuma característica de loucura. É um comportamento da ansiedade mesmo. Sabendo disso, você pode ter a vontade também de criar outros tipos de pensamentos, de criar outros universos, outras imaginações, outras fantasias, outros tipos de ideias que você pode cultivar na sua cabeça e isso ampliar a sua mente como um todo. Então, de uma certa forma, você escolheu pensar de uma forma mais preocupada, entende? Porque você acreditou ao longo da sua vida que essa preocupação ia te salvar de perigos. Não tem problema nenhum, a gente sabe, os autores dizem que a neurociência mostra que o homem primitivo também ele tinha esse tipo de pensamento de maior preocupação para se defender contra o tigre, contra a tempestade, contra os problemas do ambiente. A questão é que nós herdamos isso e muitas vezes isso impregna na nossa mente e a gente acha que isso é o certo. Mas à medida que a gente avança e vai mudando, você pode treinar e mudar essa sua perspectiva com foco em coisas boas, né? Por exemplo, você pode pegar uma foto de uma viagem que você foi, numa praia, numa cachoeira, num país, numa cidade diferente e curtir aquela foto. Quando você faz isso, você está escolhendo mergulhar o seu cérebro em imagens positivas, em emoções positivas. E os estudos mostram que as emoções e pensamentos positivos, elas têm uma espiral ascendente no sentido de atrair mais coisas boas para você. Então, quanto mais você mergulha o seu cérebro em sensações boas, em pensamentos agradáveis, em acreditar com esperança que a vacina está vindo, que o Brasil vai superar essa crise, que nós vamos aí estar praticamente 70%, 80% da população vacinada, que outras vacinas virão, isso quanto mais você fizer esse esforço de concentrar-se nessas coisas boas, mais atração de coisas melhores, positivas e saudáveis vão vir para você. O que você pode também fazer para te ajudar é você escrever os pensamentos automáticos negativos que estão vindo na sua cabeça. Você pode fazer uma carta para você, uma redação ou um parágrafo, escrever as frases, escrever palavras que são mais constantes na sua vida. Quando você descarrega, faz o download disso no papel, isso alivia um pouco as suas tensões, tá? É uma técnica interessante que também a neurociência mostra que quando a gente escreve à mão, as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, isso se transforma positivamente no nosso cérebro, né? E aí, queridos, esse treino, ele é gradativo, ele é passo a passo. Não é de um dia para o outro que você começa a diminuir esses pensamentos. É pouco a pouco, um pouquinho, 10% um dia, 15% outro, 20%. Você pode regredir e os pensamentos negativos voltarem com muita força, depois você avança novamente. Então, é tratar com gentileza, com delicadeza essa questão, né? E é muito importante não lutar contra. Se eu luto contra, lembra, olha aqui meu braço fechado, minha mão fechada. Se eu luto contra, eu estou fazendo muita força, eu estou o quê? Tensionando a minha musculatura, o meu organismo. E é tudo isso que a gente não quer, essa tensão. Então, o que você precisa fazer é aceitar que os pensamentos existem, relaxar primeiro, tá bom, estou pensando negativo, eu estou observando, ok? São pensamentos. Você não é os seus pensamentos, você é muito mais que isso. Você não é só a sua ansiedade, você é muito mais que a sua ansiedade, você é uma pessoa que tem aí, bonita, que tem vontade de viver com mais saúde, não é isso? Então vamos investir nisso. Então não faça força para deixar de pensar. Não pensa assim, eu lembro na live aí ontem, a nossa colega que é assinante, a José, falou assim, eu estou lutando contra a ansiedade. Eu falei com ela, não luta não, porque quando você luta, você põe muita força e isso acaba prejudicando você. O que você tem que fazer? Eu estou relaxando cada vez mais, eu estou aceitando os meus sintomas, eu estou percebendo, observando que os pensamentos negativos eles vêm e eles vão. Né? Então, aceitar é uma estratégia excelente, porque quando você luta contra, eles aumentam. Então, relaxe, observe, não julgue, sem censura, sem julgamento, sem crítica. Lembra das meditações guiadas aqui do canal? O Mindfulness pressupõe isso. Eu vou só observar, eu não vou julgar. Eu estou pensando negativo? Beleza, estou pensando negativo. Estou pensando que eu posso morrer, que é uma doença grave? Pensei isso.
mas também ele vai embora esse pensamento e eu tenho outros pensamentos de saúde, bem-estar, eu tenho planos, tenho projetos que eu posso trazer para a minha vida também. E uma vez que você fez essa percepção, que você está treinando não se julgar, né? Não se criticar, não se censurar, pô, você não devia estar pensando isso, tá vendo, você está pensando isso de novo, treina tirar isso da sua vida, não é? Você não precisa se sentir culpado porque está sentindo dessa forma, está pensando negativo. Diminua a culpa, diminui a autocrítica, a autocensura, diminua você também se punir por esses pensamentos. Vamos diminuir isso. Aceita que isso acontece, que são só pensamentos, né? Eles não são, não têm a força que você acha que eles têm. E à medida que você treina isso, eles vão perdendo o volume de pensamentos intrusivos negativos na sua mente. E aí você vai substituir, vai escolher pensar em coisas boas, ver o céu azul, o sol, a natureza, curtir sua família, os amigos. Você pode concentrar em estar comendo uma comida gostosa que você fez, ou que você foi no restaurante, ou de repente um filme bacana, não é? Veja um filme legal que você curta, quer dizer, veja as fotos das viagens, saboreie os momentos bons. Tente aí visualizar, lembra do vídeo anterior de ontem? Eu coloquei uma visualização muito bacana. Você vê aí você numa praia, com o cheiro, o sabor, as cores, a visão, os sons do mar. Deixa a sua mente se impregnar disso, que vai ser muito bom, muito saudável para você. E aos poucos, esses pensamentos intrusivos vão desaparecendo, negativos, e você vai surgindo, focando nas coisas boas da sua vida. Você tem muito ainda que curtir na vida, né? Então, queridos, comente aqui como você tem trabalhado isso, quais são os seus pensamentos negativos que acontecem e quais opções de escolha de atração de coisas boas que você tem treinado, que você pode treinar. Comente aqui, porque o seu comentário é muito importante, ajuda muitas pessoas a aumentarem essa capacidade de melhorar a sua autoestima, melhorar os seus sintomas da ansiedade. Se você não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal e até o próximo vídeo. Um beijo!